Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Sentapu, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, no programa de hoje eu vou falar um pouco sobre vendas complexas, o que é uma venda complexa. Por que eu vou falar sobre isso? Eu quero fazer um episódio só sobre KPI. E como eu quero falar sobre KPI, o KPI, o indicador que eu penso quando eu olho para o meu tipo de negócio, ele só faz sentido para o meu tipo de negócio. Se você tem um varejo, se você tem um comércio, se você vende outras coisas, talvez o KPI que eu te diga que é importante não seja para você. Então você tem que entender o que eu vendo, ou o que eu entendo como venda complexa, para então você entender por que eu uso o KPI que eu uso e por que eu acho que esses são os mais importantes. Beleza? Então vamos lá. Para entender venda complexa, você precisa entender primeiro o que é venda simples, ou qual é o conceito de venda simples. O que é venda simples? Na base, um decisor ou poucos decisores, então não tem tanta gente envolvida no processo de compra. A venda é uma venda de transação, comércio, varejo, é um bom exemplo do que é venda de transação. A necessidade do teu cliente está muito bem definida, ele sabe por que ele está comprando, ele sabe qual é a necessidade, por que ele está comprando aquilo, qual necessidade ele vai atender com aquilo, e o produto é simples. Então, um exemplo disso. Por exemplo, você tem um comércio de roupa, por exemplo. Você compra uma camisa para você, é um decisor. Ou se é sua mãe que compra para você, ou sua esposa, tem talvez 1, 2 decisores, mas não tem diversos decisores. São poucas pessoas tomando a decisão no final do dia. A venda de transação, porque você vai na gôndola, pega a camisa, vai na caixa e paga. É isso, não há necessidade de fazer uma consultoria sobre a camisa, porque o entendimento do que é o produto está muito claro na cabeça do cliente, ele sabe o que é uma camisa, você não precisa explicar o que é uma camisa, você pode dizer qual é o material, onde foi feito, se é bordado, se não é, o cara sabe o que é uma camisa. A necessidade está bem definida, o cara vai comprar uma camisa porque ele precisa de uma camisa, ou de uma calça, ou de um tênis, sei lá, quer comprar uma cueca, a cueca dele furou, ele tem uma necessidade clara, preciso de uma cueca nova porque a minha furou. É isso. E o produto é simples, você entende facilmente o que é o produto. Não há necessidade de pensar muito o que é uma cueca, o que é um tênis, o que é uma camisa, porque a gente já conhece. Por outro lado, uma venda complexa tem diversos decisores, ou os stakeholders. O que é isso? E aí a gente vai falar de decisor e influenciador. Muitas vezes numa empresa tem 1, 2, 3 decisores, mas há diversas pessoas que influenciam aquela tomada de decisão. Então tem diversas pessoas que estarão em torno da decisão no final, mesmo que a decisão não seja tomada por aquela pessoa. Que é um caso comum, por exemplo, você vai vender um sistema de departamento pessoal. O operador, ele não toma decisão, ele opera o que a empresa comprar. Mas ele pode influenciar um gerente, ele pode influenciar um diretor. Então, por isso que ele é um influenciador, ele é uma pessoa importante no processo de compra. Como há diversas pessoas e o produto ele é complexo, não necessariamente o cliente entende os pontos do produto, você precisa ter uma venda mais consultiva. Você precisa entender a necessidade do cliente, você precisa entender o que o cliente quer, por que ele quer. Você tem que conhecer o seu produto para endereçar a necessidade com o benefício. Então não está necessariamente claro na cabeça do cliente o que é o produto, então você precisa estudar melhor o cliente para então fazer uma proposta. Outro ponto importante, a necessidade não necessariamente está clara na cabeça do cliente. Como assim? Numa venda complexa, o cliente ele tem noção do sintoma. Ele sabe o problema que foi causado. Ele tem um sintoma, sei lá, as vendas estão baixas. Isso é um sintoma. Mas não necessariamente ele sabe qual é a causa desse sintoma. Porque a venda tá baixa pode ser pouco lead gerado, pouca oportunidade, pouca proposta na mesa, negociações ruins, time mal treinado, preço descolado do mercado. São várias as variáveis que podem causar vendas mais baixas. E aí como é que você sabe disso? Com os KPIs, sabendo quais são os teus volumes de lead gerado, quais são os teus volumes de reunião agendada, quais são as oportunidades geradas, enfim.
E aí você tem o sintoma, que é a venda tá baixa, mas você precisa entender a causa. E aí numa venda complexa, é papel do vendedor entender o que causa o problema que o cliente sente. Então isso é venda complexa. E aí um exemplo muito bom de como é uma negociação complexa, de como não necessariamente a empresa entende o problema, é, por exemplo, sei lá, vendas. Venda tá baixa. Como é que eu identifico o sintoma? Esse é um bom exemplo do que é uma venda complexa. Então, quando eu for falar de KPI, eu estou pensando sempre em vendas mais difíceis, que tem vários decisores envolvidos. Você vai falar com o diretor de vendas, o diretor de RH, um diretor de finanças, eventualmente com o presidente, tem os analistas, enfim. Beleza? Aquele abraço.